Rafael Sade e nesse Last News aqui a gente vai fazer algo diferente novamente, que é uma entrevista. Dessa vez quem vai ser entrevistado no dia que é o Fábio, da banda Helllight. Ele vai contar um pouco sobre a banda, sobre a trajetória do Helllight e vocês vão conferir agora. E aí, Fábio, beleza? E aí, Rafa? Então, fala aqui pra gente como é que teve a ideia do Drive do Helllight, como surgiu essa ideia de montar a banda, quais suas influências, o que você se inspirou para montar o Helllight? Olha, garoto, originalmente eu tinha uma banda de, como todo mundo deve ter começado, eu tinha uma banda de cover, uma banda de Black Sabbath, cover, som. Mas eu sempre gostei de som mais lento, eu tocava o Black Sabbath com uma afinação já mais baixa e muitas vezes mais lento, assim, porque é uma coisa que eu sempre gostei, deixar a música mais pesada e tal. E acho que isso foi evolução natural, isso aí é acabar compondo músicas próprias e tal, até que uma hora a banda passa a tomar um formato de banda, né, e foi quando a gente gravou a primeira demo. Aí isso foi na década de 90. 97, 96, 97, por aí. Quando é que começou mesmo a banda, assim, tipo, lançamento, músicas próprias, quando começou tudo de verdade? Uma vez que a banda passou a ter um formato de banda, que eu tinha todos os integrantes, eu tinha baixista, eu tinha baterista e tal, foi quando apareceu o Robson, que foi o primeiro baterista, e o Luiz comigo, que foi o primeiro baixista. Eram caras que gostavam do mesmo estilo do que eu, e também a gente já tocava junto há um tempinho, e foi um processo natural. Assim. Teve um momento que a gente chegou e combinando, bom, daqui pra frente vamos ser uma banda de som próprio, e vamos compor as nossas músicas e tal, e acabou surgindo dessa forma. E logo em seguida a gente gravou a primeira demo, né? Foi com o próprio Robson e com o Luiz. E mais pra frente um pouco viemos gravar efetivamente o primeiro álbum, né, que foi quando você realmente apareceu, assim, e já no momento já da gravação. E pra época, como é que foi lançar esse álbum? Qual foi a repercussão que teve? E você, qual foi a... chamou bastante atenção? O In Memory, o primeiro álbum, ele tem uma característica que ele nunca foi oficialmente lançado por nenhuma gravadora, assim, ele foi lançado só independentemente, assim, a gente que quis lançar por conta, assim, então nós gravamos e soltamos algumas cópias, tá? É um álbum que chamou bastante atenção naquela época, só que ele, para ser bem sincero, ele passou a chamar mais atenção mais pra frente, quando a gente já tinha lançado os outros álbuns. O pessoal ficou muito interessado pelo primeiro álbum e inclusive agora é difícil porque ele não foi lançado oficialmente. A nossa ideia é esse ano regravá-lo e lançar ele oficialmente, que agora tem alguns outros selos interessados em lançar, tanto lá fora quanto aqui. Mas na época foi interessante porque as pessoas não conheciam esse estilo, não era um estilo difundido no meio do metal, ainda é pouco, assim, mas era muito menos. Então as pessoas que ouviram tinham reações curiosas. Tinha gente que estranhava demais por ser lento demais, mas a maioria das pessoas acabou gostando por conta de muita melodia. É um álbum que assim como os álbuns do primeiro álbum, tem bastante melodia e tal, e isso acaba pegando as pessoas. E o lançamento do segundo álbum, qual a ideia que você teve para poder lançar esse álbum
um nome do estilo que você toca, assim, de onde surgiu essa ideia, como surgiu ela? Tá. Essa ideia foi, inicialmente, na realidade, foi uma ideia do baterista que a gente tinha na época, o Robson. Como aqui no Brasil, naquela época, tinha muito poucas bandas de funeral doom, ele quis, talvez, mostrar como era o estilo e tentar marcar de algum momento aquele momento que estava acontecendo, de alguma forma, para as pessoas passarem a entender o que era o funeral doom, que era um estilo de doom diferente, ainda que não era. Acho que dentro do doom, provavelmente o estilo mais diferenciado, o menor de todos eles. Assim, então, foi uma forma de tentar mostrar para as pessoas qual era o nosso intuito, qual que era a ideia da banda. Então foi daí que a gente tirou essa ideia. Nos anos seguintes, o Rolate lançou 2 álbuns contendo só você, que é o guitarra e vocal na banda, e o Alexandre, que é o baixista, né? Por 2 álbuns seguidos, vocês lançaram com essa formação, né? Como é que foi o processo atrás desse processo para manter? Eu acho que, assim como algumas outras bandas do mesmo estilo, a gente teve uma fase com uma dificuldade muito grande de ter músicos, de ter pessoas interessadas em tocar esse estilo, pessoas dedicadas a tocar esse estilo. Só que eu não quis deixar que as coisas passassem e parassem, principalmente por conta disso. Eu quis dar sequência na banda, fazer as coisas acontecerem, gravar mais os álbuns que a gente já tinha composto, mesmo sem os outros músicos, mesmo sem ter um baterista e um tecladista fixo. A gente sempre, nessa época, a gente acabava se virando nos shows, tendo que contratar um baterista, um tecladista, e os shows rolavam bem, sempre rolaram. Mas eu não podia deixar de gravar, deixar de registrar aquele momento. Então, foi a solução que a gente encontrou. Vamos gravar só nós dois. Eu acabei gravando, além das guitarras e o vocal, os teclados. Né? O Alexandre gravou os baixos. Tiveram algumas baterias que foram programadas, algumas até eu toquei. Foi um período até meio complicado, assim, mas a ideia era justamente essa, de não parar por conta da falta de música. Não queria deixar esse momento correr assim, sem acontecer nada. Então, essa dificuldade de ter os músicos se prolongou por um período que justamente foram os 2 álbuns. Então, foi o 3º álbum e o 4º álbum. Nesse período, vocês tiveram a oportunidade de tocar em shows internacionais, inclusive tocaram 2 vezes pro Therion. E além de outras bandas que vocês conseguiram fazer, que o Rolate conseguiu fazer a abertura. Como é que foi essa experiência? Como surgiu essas oportunidades? As experiências foram excelentes. Assim. Nós tivemos algumas experiências nesse sentido de abertura de shows assim, e cada uma delas foi especial de uma forma, mas todas foram muito legais. A primeira vez que a gente tocou com o Therion foi no Carioca Clube, foi bem legal. Assim, surgiu o convite através da produtora do show. E a gente foi lá e conhecemos eles, fizemos uma amizade, foi bem legal. Assim. Acho que foi provavelmente o primeiro show maior que eles, num lugar maior, um público maior. E a repercussão foi muito boa, a gente conseguiu mostrar o nosso tipo de som para pessoas que nunca tinham ouvido, que eram muito fãs do Therion, nunca tinham tido contato com esse
tem sido a repercussão desse álbum, que pelo jeito está chamando bastante atenção tanto da mídia internacional quanto da mídia daqui principalmente. Esse álbum, ele é especial, assim, no sentido de que acabou abrindo algumas portas para nós que a gente não tinha antes. Muita gente passou a conhecer o Lawless por conta desse álbum, a gente acabou também não esperava, assim, foi muito legal. O álbum foi, eu acho que para mim também foi especial pelo fato de você ter voltado à banda. Foi um momento legal e participou da composição das músicas, da gravação. Então foi um momento mais completo, assim, e a repercussão realmente está sendo excelente. Eu tenho a sensação de missão cumprida. É isso aí, pessoal. Esse ali foi o Fábio Hawaiian. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. Então, se você gostou dessa entrevista, então se inscreve no canal, curte, compartilha, se possível comenta. Tem aqui os links, então aqui também dos outros programas, para vocês conferirem também. Isso aí, valeu pessoal, estejam.